Shalom, nobre. A pergunta é a seguinte, nobre. Qual seria o empecilho que o Papa hoje encontra para adquirir o mesmo poder que ele tinha na época do poder papal, que poderia fazer ele ter o mesmo poder que ele teve no passado? O que temos aí que atrapalha eles hoje de voltar a ter todo esse poderio e ter a religião católica aí, o poder, né, novamente em suas mãos e reger o mundo? Muito bem, né? Pergunta muito bem feita aí, nosso irmão Renato. Meu rabino, viu ele? Gente boa, irmão Renato, Deus abençoe. O Papa, ele poderia ter novamente todo o poder que um dia a Igreja Católica teve, o Império Romano teve com a Igreja Católica, né? E uma hora a gente não sabia bem o que era o que, né? A Igreja Católica, ela toma de conta do Império Romano. O Papa, ele poderia, de alguma forma, hoje, voltar a ter esse poder? E, se não, o que impede o Papa de ter esse poder? Em outras palavras, o Papa, né? Vou aqui entender a pergunta do irmão Renato. O Papa poderia ser o anticristo, dominar o mundo inteiro, como algumas pessoas acreditam? Será que isso pode acontecer? Ele tem força, ele tem influência para isso? Vamos lá, vamos entender aqui com calma. É o seguinte, também sempre você vai ver muitas teorias por aí, né? E tem uma teoria que eu não desprezo totalmente, tudo bem, eu entendo até de algumas pessoas dizer que, olha, vai haver um Império Romano revivido, né? A galera sempre, principalmente a galera mais intelectual, né? É o Império Romano revivido, não fala nem que é o Papa, é o Império Romano revivido. Na verdade, o Papa, né, sendo mais específico aqui, ele tem muita dificuldade hoje neste mundo de ter um poder que ele teve tempos atrás. Por quê? Porque o mundo mudou. O mundo hoje ele é completamente diferente, né, do que ele era há tempos atrás. O mundo hoje ele não é mais o mesmo, né? Então o Papa não tem mais o poder que tinha, porque a Igreja Católica não tem mais a influência que tinha. E eu não estou nem entrando aqui na questão de países de um para o outro, né? A influência, quantos países tinha na Igreja Católica antigamente, quantos ela influencia hoje? Não é este o ponto. A questão é, olha a influência que a Igreja Católica tinha no Brasil. 100 anos atrás, eu vou voltar só 100 anos atrás, tá? 100 anos atrás. E olha a influência que a Igreja Católica tem hoje. Quando eu falo de influência, eu falo na questão de controle, de domínio, de poder impor certas coisas. Hoje, o Brasil ainda é um país muito católico? Sim, eu sei disso. Eu moro aqui, né? Sei disso. Agora, o que acontece? De fato, antigamente era totalmente diferente. Antes, um padre tinha mais poder dentro de uma cidade pequena do que um prefeito. E eu não estou falando besteira, não. Um padre tinha mais poder dentro de uma cidade pequena, como vários que existiam no Brasil antigamente, do que o próprio prefeito. Então, essa visão da Igreja Católica, esse poderio, esta autoridade que a Igreja Católica tinha antigamente, e eu estou voltando só alguns anos na história, não estou voltando 500 anos atrás, não. Que era bem mais, se eu voltar 1000 anos atrás, mais ainda. Não, estou falando há poucos anos atrás. Esta autoridade que a Igreja Católica tinha, hoje ela não tem mais. Por vários motivos. O primeiro, a secularização da humanidade dentro de países de maioria católica. Ou seja, as pessoas cada dia estão ficando mais seculares. Ainda existem muitos católicos no Brasil? Sim. Só que, comparado com antigamente,
não é mais como era antes. Antigamente, as famílias eram muito mais devotadas, iam mais vezes à missa, os filhos eram mais catequizados do que se é hoje. No meio evangélico, a mesma coisa. Então, existe um movimento dentro do Ocidente de secularização da humanidade, ou seja, os jovens cada dia buscam menos alguma religião, seja lá qual for ela, e se tornam pessoas mais seculares, ou seja, sem religião, ou às vezes até praticam alguma religião, mas até por questões de tempo, né? Muito estudo, muito isso, muito aquilo, é Enem, é não sei o que, é faculdade, lá se vai, bererê, que acabam não sendo mais tão ativos quanto eram na igreja, quanto eram antigamente do que são hoje. Então, de fato, o poder que a Igreja Católica veio perdendo ao longo da história é fruto da modernização da humanidade. Isso é irreversível. Então, dentro do Ocidente, é incomparável. Só uma pessoa muito sem conhecimento vai me dizer que a Igreja Católica hoje tem o mesmo poder que antigamente ou que ela pode conseguir novamente o poder que ela tinha. Sem chance. Sem chance nenhuma. Porque hoje o mundo está secularizado. Cada vez mais as pessoas estão se afastando das religiões. Então, se antigamente, eu tiro isso pela minha família, todo mundo eu não estou falando da minha família só pai, mãe, irmão, não. Estou falando primos, tias, né? Minha família é grande. Praticamente todo mundo da minha família era crente. Era meio que uma obrigação. Papai e mamãe crente e filhinhos crentes também. Era assim que o mundo era algumas décadas atrás. Isso também era nas famílias católicas. E quando alguém saía da igreja, era muito vergonhoso para aquela pessoa. Então ela se escondia, ela omitia. Se ela fosse vista por alguém em um local, em uma festa, bebendo, essa pessoa ia procurar um buraco para se esconder de tanta vergonha que ela ia ficar. Hoje em dia, não. Hoje em dia, da minha família, obviamente sem citar nomes, várias pessoas estão lá no seu direito, não frequentam mais uma igreja, não leem mais a Bíblia, não buscam mais a Deus, têm uma vida secularizada e ok para elas. Mas o fato é, as pessoas estão se secularizando. Então, antigamente, você aprendia que você tinha que orar antes da refeição, de manhã, tinha um culto matutino, as igrejas tinham culto de segunda a segunda, e hoje não tem mais isso. Qual é a igreja hoje que é aberta de segunda a segunda? São pouquíssimas, né? Eu acho que talvez a Universal tenha mantido ainda essa tradição, porque tem uns cultos lá temáticos, né? Segunda é o dia tal, terça, quarta, cada dia um tema. Mas as igrejas, por exemplo, a Assembleia de Deus, né? Não tem culto mais todo dia, não. Não tem mais culto todo dia. Então, assim, as pessoas estão se secularizando. Jamais a Igreja Católica vai ter o poder que tinha antigamente. Eu estou só olhando aqui dentro de um aspecto cultural, né? Para responder aqui o irmão Renato. Então, o Papa, ele não teria jamais o poder de se tornar anticristo, de dominar o mundo inteiro, de unir as religiões do mundo. Isso é uma lenda. O Papa hoje, a Igreja Católica hoje, não tem mais esse poder. Ainda é muito influente em muitas coisas, sim. Ainda tem muitas riquezas, sim, mas não mais como antigamente. Tá? Então a Igreja Católica, em questão de poder, ela está em declínio. Ela pode até manter o número de seus membros, ela pode até aumentar devagar o número de membros que ela tem, gradualmente pode, mas em termos de autoridade, de poder que ela tinha, isso está em declínio ano após ano, sem chance nenhuma, né, do Papa
se tornar isso aí. Tem até aqui um negócio bem interessante, olha só. Isso aqui diz o seguinte, deixa eu mostrar aqui para você, ó. Olha como é que os caras criam as fake news, né? Papa vai lançar uma religião denominada como Nova Ordem Mundial. Olha aí, cara, a mentira que os caras criam, né? Aí a foto do Papa, em 2020 o Papa falou que ia, segundo a fake news aqui, né? Estabelecer uma reunião de quem estará dentro de sua nova ordem mundial. Em maio de 2020, Francisco fará uma aliança, um pacto com antecedentes espirituais, onde todos os líderes políticos do mundo estarão e serão abordadas questões sociais e educacionais. Né? Papa pede para aderir à nova religião que ele estabelecerá em 2020. Olha aí. É bom o nome do site, né? Conspiração Global. Muito prestígio, realmente, um site. Né? Só pelo nome você vê que é prestigiado. Ele bota uma foto aqui do Papa bem... né? E aí o Papa ele faz um evento. Ele lança um evento mundial em 14 de maio de 2020 que nem aconteceu. Tá? Se eu não me engano, esse evento nem chegou mesmo a acontecer. Porque muitos líderes desistiram de ir, não ficaram tão interessados assim. Então daí você vê que esse Papa, o Papa agora ele chamou a galera, vai todo mundo em peso, né? Porque ele queria lá que tivessem vários presidentes do mundo nesse evento, para um pacto pela educação, né? Seria um pacto educativo global. Ele queria que tivesse ali líderes do mundo todo, sei lá, talvez aí mais de 100 líderes no mundo inteiro. E isso não aconteceu, né? Acho que o Macron foi um dos primeiros que disse que não ia, e a galera começou a dizer que não ia e desistiram da ideia. Então, assim, esse papo de que se o Papa for e disser que vamos se unir todo mundo para criar uma religião mundial, então todo mundo vai aceitar. Não, meu patrão, não é bem assim, né? Essa história nunca decolou, né? Nunca aconteceu na verdade. Então, o Papa não tem mais esse poder que tinha antigamente, né? Você gostou desse vídeo? Então não esqueça, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Isso é muito importante para que a gente possa alcançar um número ainda maior de pessoas. E não se esqueça, todas as terças e quintas temos lives às 8 horas da noite aqui no canal Apocalipse em Foco.